A boa palavra de Deus, amém? Queria que todos que pudessem, em nome de Jesus, sente-se, aquieta o teu coração para a glória de Deus, amém? Veja, irmãos, nós estamos no dia 3 de agosto, e nessa última quinta-feira, não sei quantos escutaram a palavra de quinta-feira no site da Petra ou através do Facebook. E agora, atendendo a pedidos de muitos aí, nós colocamos um sistema lá para você poder fazer o download de alguma pregação que você queira. Amém? E nessa quinta-feira nós já começamos a dar uma introdução do que é que nós estaremos fazendo em agosto. Então, querido, é preciso que você seja maduro, é preciso que você seja inteligente em nome de Jesus. Toda lerdeza, qualquer outra coisa sai da sua mente em nome de Jesus. Para que fique claro que a coisa mais importante da tua vida não são os seus negócios, os seus desejos, os seus sonhos, ou qualquer outra coisa dessa daí. O que há de mais importante na terra hoje é uma pessoa chamada o Espírito Santo do Senhor. Como eu disse na quinta, você pode ser ignorante, e quando eu falo ignorante, eu estou falando de uma pessoa que não tem o conhecimento. Tá? Não estou sendo aqui querendo ferir com essa palavra. Muitas pessoas às vezes ficam feridos. Você pode não conhecer muito sobre o trabalho dos anjos. Você pode não conhecer muito sobre dons espirituais. Você pode não conhecer muito sobre o arrebatamento. Você não pode não conhecer muito sobre o milênio de Jesus Cristo. Mas existem algumas coisas na palavra de Deus que, se você for ignorante, você vai para o inferno. Você vai errar o caminho. Você vai errar a porta estreita. Lembra da porta estreita? Porta estreita que conduz à salvação. Você vai errar ela, você vai passar ela e vai bater em outro lugar. Existem algumas coisas na Escritura que, se você não entender e não receber, entender e receber, você é condenado. Você não é filho de Deus. Você não vai provar nada de Deus. Você vai ser um espectador de igreja, talvez o resto da sua vida, ou até a igreja, desculpa a expressão, encher a sua paciência, encher o seu saco, e você não aguenta mais ficar aqui ou em outro lugar. Aí começa aquelas conversas que eu já passei em um monte de igreja e nenhuma me agradou. Lógico que você não nasceu de novo, você não é crente, por isso que acontece isso. Então o Senhor Jesus disse aqui, em João capítulo 16, quando estava conversando com os seus discípulos, já estava se aproximando a hora da cruz, já estava se aproximando a hora de findar as coisas. E ele falou assim: olha, eu tenho dito, eu tenho ensinado, eu tenho falado para vocês que eu estou indo para um sacrifício, eu estou indo para a cruz. Eu não vou ficar aqui com vocês andando, fazendo milagre, fazendo essas coisas, não, dando pão, dando peixe. Eu estou indo para o Calvário, eu vou ser entregue nas mãos dos romanos, dos judeus, e eu vou ser entregue para a morte na cruz, por causa de vocês. Eu vou morrer. E quando esses discursos de Jesus apareciam, o povo logo ficava o quê? Atemorizado. Puxa, o nosso Deus, o nosso mestre, o nosso milagreiro, o nosso Jesus vai sair fora e vai deixar a gente? O que será de nós? No meio dessas questões que Jesus conhecia muito bem, ele entra em João 16 falando: olha, eu vou para o Pai, viu? Quero dizer de novo que eu vou voltar para casa, para minha casa. Eu vou me assentar no meu trono de novo. Estou indo embora, está acabando. Já preguei, já curei, já foi revelado que eu sou o Messias, o Salvador, a porta.
o caminho, a verdade, a vida. Ó, está acabando. E eu estou voltando para sentar-se no meu trono, porque eu sou Deus. E o povão já, ai, meu Deus, e agora? Ele está indo embora. E se a gente ficar doente? E se a gente ficar sozinho? E se a gente chorar? E se a gente não sei o quê? E se eu não tiver isso? E se eu não tiver aquilo? E ele diz: eu sei que a tristeza encheu o coração de vocês, mas tem uma coisa: se eu não for, se eu não voltar, o Espírito Santo não pode vir. Se eu não voltar e não assentar no meu trono, o Deus Espírito Santo não pode vir aqui. Mas quando eu for e eu irei, eu enviarei ele e ele virá. E vocês não serão órfãos. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês não ficarão abandonados. Vocês não me verão mais em carne. Mas o meu Espírito, o Espírito de Deus, o próprio Deus, habitará dentro de vocês agora. Longe das fronteiras de Israel, todo aquele que crer em Jesus Cristo, todo aquele que se entregar a Deus, o Espírito Santo fará nele morada. Não ficarei mais andando nas terras da Galileia, de Israel. Eu vou pelo mundo inteiro agora. O mundo inteiro se encherá da minha glória, a glória do Espírito Santo. E aí você conhece o resto da história. Jesus foi pego, ou se entregou, e ele sofreu, você já sabe o que e como, e foi colocado na cruz do Calvário, e você já conhece a história. Ele foi crucificado, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e por 40 dias depois da sua ressurreição, ele ficou entre os discípulos. Apareceu primeiro para as mulheres perto do túmulo onde ele tinha sido posto, depois para os discípulos, depois para vários irmãos, depois para, como diz o apóstolo Paulo, aproximadamente 500 irmãos. Jesus ficou 40 dias na terra após a sua ressurreição, falando do Evangelho, estando com os discípulos. Aprovado, está vendo? Eu falei que eu ia morrer e eu ia ressuscitar, estou aqui. E o Tomé fala: mas não sei se é assim. Põe a mão aqui, ó. Sou eu mesmo. Pode pôr a mão aqui no buraco aqui, ó, que tem na palma da minha mão, ou pode me tocar aqui do lado. Você vai ver que sou eu. Estou de volta. A morte, como diz a Escritura, não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo, o autor da vida. E depois de passados esses dias, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Verso 4. Perdão, vamos no verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem escreveu isso aqui foi o Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, após ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo do Senhor aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. E a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo para eles durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com ele, determinou que eles não saíssem de Jerusalém até que viesse sobre eles a promessa do Pai. Quem é a promessa do Pai? É o Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas 24, 49, quando Jesus ainda não tinha sido crucificado, ele já dizia: olha, vai acontecer isso, eu vou morrer, vou ser entregue e depois vou ressuscitar, mas fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Depois vocês vão pregar no mundo inteiro, mas antes do Espírito Santo descer sobre vocês, não saiam daqui. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Porque eu posso te dizer, irmão, a primeira coisa que acontece é a liberação. Você ouve a palavra, e a palavra converte a sua direção para uma outra direção.
O Espírito Santo faz com que você nasça de novo. E depois Jesus vem e te batiza no Espírito Santo. Está aqui a vida do cristão. Se em algum momento você perdeu uma destas 3 perninhas, você está totalmente fora do plano de Deus para a humanidade e, por consequência, para a sua vida. Se você errou, ou não completou, ou não passou por uma dessas 3 perninhas, você está fora do plano, da vontade, do desejo, do querer de Deus para a sua vida. Você entendeu, irmãos? Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, os discípulos estão ali, e eles estão no Monte das Oliveiras, e Jesus fala: ó, pessoal, acabou o tempo. Jesus começa a levantar assim, ó. Tá. Ele começa a subir, e ele vai subindo, e os discípulos ficam olhando. E Jesus vai embora, ele volta para o céu, ele vai novamente se assentar no seu trono, e foi. 10 dias depois de que Jesus subiu e voltou para casa, e se assentou novamente no seu trono, 10 dias depois, num domingo, 9 horas da manhã, haviam 120 pessoas num cenáculo em Jerusalém. Cenáculo é tipo um sobrado, um quarto de cima. Porque desde o momento que eles viram Jesus subir, e Jesus dá a ordem para eles: ó, eu vou derramar a promessa do meu Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, eu estou indo embora e ele vai chegar, fiquem aqui. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, que a partir do verso 12, que eles ficaram em Jerusalém, todos os discípulos, Maria, mãe de Jesus, e verso 14 diz que todos, escute, todos perseveravam, unânimes. Sabe o que é unânimes? Todos juntos por um só propósito. Qual era o propósito? Receber a promessa que Jesus havia feito. Qual era a promessa? A vinda do Deus Espírito Santo neles e sobre eles e para eles. E aí no domingo, 9 horas da manhã, estavam todos lá reunidos, Atos capítulo 2, e o Espírito Santo desce, ele chega, a promessa é cumprida, ele vem como um vento, como diz a sala se encheu de um vento impetuoso, de repente eles estavam orando, de repente aquela sala se encheu e foram vistos línguas de fogo. Não é língua sua, é labareda de fogo, como que por sobre a cabeça deles. E todos começavam a falar em línguas e profetizar. E a partir dali, daquele envolvimento, já meteram o pé na porta, porque estava 10 dias trancado, já meteram, saíram na rua, era festa de Pentecostes em Jerusalém, e começaram a pregar. E depois deste domingo, 9 horas da manhã, o mundo nunca mais foi o mesmo. A história da humanidade nunca mais foi a mesma. Porque aqui foi a inauguração da igreja, o enchimento da igreja, a promessa, chegou, acabou. Jesus falou que ia mandar o outro, já chegou. E o outro é quem? É o Deus do Espírito Santo. Porque muitos, nesses dias, já se acostumaram em viver sem o Espírito Santo. Veja a palavra de quinta-feira, lá no site, você vai entender. Filipe tinha descido a Samaria, tinha pregado o evangelho, eles tinham sido batizados na água. Quando os apóstolos Pedro e João souberam que o evangelho tinha chegado na cidade de Samaria, desceram para lá para impor as mãos sobre eles para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Eles só tinham sido batizados na água, o batismo do arrependimento. Batismo na água é batismo de arrependimento. Uma coisa é batismo na água e outra coisa é batismo do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, o que é? Rapidinho, o Espírito Santo é como uma água. Batismo com o Espírito Santo é isso aqui, ó. Preste atenção em mim, ó.
Onde é que está a água que eu acabei de beber? Está aqui. Isso é um aspecto. O outro é eu pegar esse outro copo d'água e não beber e derramar sobre a minha cabeça. É eu entrar tomando um copo d'água dentro de uma piscina. Ó. Estou tomando água dentro de uma piscina. O batismo com o Espírito Santo é cheio da natureza de Deus por dentro e por fora. Não é como que as pessoas ficam lutando se é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. É os dois. Quem é que faz isso? Jesus Cristo. Mas antes de tudo que eu acredito que Deus quer fazer nesse mês, que em todos os cultos nós estaremos buscando o Espírito Santo de Deus. E se você vem na igreja esses dias, venha para buscar o Espírito Santo de Deus. E se você não vem na igreja esses dias, é porque você não quer o Espírito Santo de Deus, você está perdido. Você será destruído. É uma questão de tempo para eu não ver mais a sua cara aqui. Só uma questão de tempo. E isso não é coisa de agora, irmãos. É coisa de 2000 anos atrás. Porque desde que o Espírito Santo desceu, muitas pessoas têm decidido por ele ou não. Muitas pessoas têm traído Jesus, abandonado Jesus, mesmo com o Espírito Santo na terra. Mas é interessante que nós acabamos de ler nesses textos, que Jesus falou, eu vou embora. E vai vir agora o Espírito Santo. Nós estamos na época, na dispensação, no tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus ministrador e realizador hoje. Jesus não está mais conosco em carne, não está mais. Você viu ele por aí, em carne? Não viu. Ele há de voltar na sua glória, esse é um outro assunto, não menos importante. Mas agora, o ministério é do Espírito Santo. E é um Deus esquecido. É um Deus que pouco se fala. A gente fica falando Jesus, 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 toda hora. Está errado isso? Não, não está errado. O que está errado é não falar o Espírito Santo. Não está errado invocar Jesus. Isso jamais sairá da minha boca. O que está errado é não ter relação com o Espírito Santo. Isso que está errado. É não tê-lo como amigo, não tê-lo como parceiro, não tê-lo como a palavra no grego diz, parácletos, quer dizer advogado, o consolador. Quantas vezes você chorou, quantas vezes se sentiu inútil, quantas vezes se sentiu para lá de Bagdá, vamos dizer assim, derrotado, quebrado, desacreditado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não estava lá. Porque a promessa de Jesus, que até foi citada na hora da canção, era justamente essa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por que é que você chora? Por que é que você se desespera? Se Deus está dentro de você. Por quê? Qual é o motivo do nosso desespero? Do nosso, como se nós andássemos sozinhos, como se nós fôssemos órfãos, como se nós estivéssemos perdidos e desacreditados e desmotivados, como um cristão. Eu queria que alguém me respondesse, como é que um cristão pode ser um cristão desmotivado? Cristão e desmotivado são dois opostos. Não pode existir um cristão desmotivado, não pode. Mas hoje existem milhões de milhares, mas biblicamente não pode haver. Você pode ficar triste, como Paulo ficou, como Jesus ficou. Eu não estou falando de momentos da vida. Eu não estou falando um cara dar uma martelada no seu dedo, eu não vou chorar. Não é isso. Não estou falando disso. Eu estou falando como é que é possível um Deus cujo signo é fogo estar dentro de você e você é totalmente desmotivado para as coisas do reino, para as coisas de Deus, para a guerra dessa vida. Não há fogo. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu posso dizer para você que as pessoas que estão no mundo são três categorias. Primeira, as pessoas totalmente alheias, totalmente perdidas, totalmente fora da aliança de Jesus Cristo. É o que nós chamamos de pessoas do mundo.
Outro tipo de pessoas são as pessoas que já tiveram o Espírito Santo na sua vida, mas por causa dos descuidos, né? Lembra a parábola do semeador? Mas por causa dos descuidos dessa vida, por causa das paixões desse mundo, foram as coisas da vida, as coisas do mundo sufocando ele. E hoje, uma vida cheia do Espírito, de fogo, de milagres, é apenas uma lembrança tua de um tempo saudoso, não sei quantos anos atrás, estará lá, estão entendendo? E os outros são aqueles que mantêm o fogo aceso. Lá em Levítico, Deus tinha dado uma ordem aos levitas a respeito do altar de sacrifício. Sabe o que ele falou? O fogo vai descer sobre o altar, nós, e não se apagará, mas você que é um sacerdote, todo dia de manhã, remove as cinzas e coloca lenha nova ali, para que o fogo não se apague. O Espírito Santo é uma pessoa, e como ele é uma pessoa, ele é um alguém, você precisa cultivar a sua presença, cultivar a sua amizade. Ah, eu sou amigo da Mel, eu sou amigo da Edângela, eu sou amigo da irmã Eliana. Legal, eu sou amigo. Fica um monte de tempo sem ver, fica um monte de tempo sem falar. Eu acabo adquirindo novos, melhores amigos. Não é, irmãos? Quantas pessoas você conhece que era o seu super amigo lá da 4ª série? Meu Deus, você pensava que o mundo ia acabar e você estava olhando do lado e está aquela amiguinha, aquele coleguinha lá. Era inseparável. Hoje, você não sabe onde eles estão. Vocês não sabem onde eles moram. E você tem novos, melhores amigos. Quantos estão entendendo? É isso que está acontecendo. A gente não cultiva. Amigos se perde. A amizade se esfria quando a gente não fala. Não é? Ou a sua amizade se fortalece depois de 10 anos você dá um pio com a pessoa. Não. Você estudava com aquela pessoa quando você tinha 12 anos na escolinha. Ah, que bonito. Hoje você tem 40 anos, já passaram trocentos milhões de anos. Você encontra aquela pessoa no mercado, você conhece ela. E ela também te dá uma olhada, mas não tem mais assunto. Não tem mais conversa. Esfriou. Acabou. Então ou as pessoas estão fora, ou as pessoas já tiveram, e aquilo que ela tinha com o Espírito Santo hoje é só uma lembrança. Ou elas estão cultivando o Espírito Santo. E são essas as pessoas que Deus tem usado, as que têm cultivado a sua presença. Entendeu, irmãos? Mas todas essas coisas, eu quero dizer para você, que esse mês de agosto, irmãos, é o principal mês da sua vida. Esse não é do ano, não. É da tua vida inteira. Porque o que nós estaremos falando, estudando e buscando e chorando e se entregando, não é uma bênção, não é uma coisa, não é um produto, não é uma felicidade, não é uma realização, é Deus. É o Deus verdadeiro. Aquele que diz, sem mim, você não pode fazer nada. Sabe por que você tem tentado e não tem conseguido? Porque eu não estou aí. Sabe por que as pessoas estão debatendo? Você deita, chora e está pedindo a morte? Porque eu não estou aí. Sabe por que pessoas têm vivido profundos momentos de tristeza e não conseguem sair? Porque o Espírito Santo não está aí. Porque se você for um copo cheio, nada mais pode te encher. Você está cheio. Você dá um pingo aqui, ó, um conta-gota, vai para fora. O Espírito Santo na igreja hoje se tornou um detalhe. A pessoa de Deus no Espírito Santo hoje se tornou um item. Ele não é um item. Ele é tudo. Ele é Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A razão de você e eu sermos cristãos é que vem o Espírito morar dentro de nós. E como o apóstolo Paulo, lá em Atos 19, nós lemos na quinta, ouça a palavra de quinta no site, ouça. Ele chegou na igreja, lá e viu os discípulos eram chamados discípulos, seguidores de Jesus, e perguntou para eles, ei pessoal, vocês são discípulos de Jesus? Somos. Ah, bênção. E vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Sabe qual foi a resposta dos discípulos? Nós nem ouvimos falar que há um Espírito Santo.
Eles não conheciam o Espírito Santo. É o retrato da igreja hoje. Eu não sei quem é, eu ouço falar, mas não sei quem é. Não sei qual é o gosto, não sei o que ele pensa, não sei onde ele vai, não sei como ele opera, não sei quais são os seus símbolos, não sei quais são os seus sinais, não sou cheio dele, não conheço ele e nem tampouco o desejo. Você está perdido. Você vai errar o caminho, gente. Você vai ser condenado. Sem o Espírito Santo você está destruído. É uma questão de tempo. Hoje nós não estamos em mais um culto da pedra, que agora é domingo, tem culto. É tudo ou nada. Entra ou sai. Porque Ele é o Senhor. Ele não é um anjo. Ele não é arcanjo, não é querubim, não é serafim. Não é nada disso. Ele é Deus. E Jesus falou, eu vou embora e vou enviar a Ele. Então Ele não pode ser um detalhe na sua vida. O apóstolo Paulo disse, não apague o Espírito, não despreze as profecias. E é o que mais tem feito a igreja nesses 2000 anos. As 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, você vai conhecer as 7 igrejas que Jesus escreveu para elas. Nas 7 cartas para 7 igrejas existe um verso igual. Sabe qual é? E aquele que tem ouvidos, ouça o quê? Que quem? O que o Espírito Santo diz para as igrejas. Você vai à Turquia hoje? Você vai ali, naquela região da Turquia, no endereço da igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Éfeso. Sabe o que é que você vai encontrar lá? Pedra e poeira. As poderosas e famosas 7 igrejas da Ásia não existem mais, é só pedra e poeira. Sabe por quê? Porque não ouviram o Espírito. Não ouviram, irmão. Você pode pegar um avião e ir lá na Turquia, lá. Está lá no mapa. Aqui é a igreja de Esmirna. E você olha assim, é só nada. É um campo assim. Aí você olha. A igreja que Jesus escreveu era aqui. Não tem mais nada. As maiores igrejas que se encontravam na Europa e até nos Estados Unidos, onde aconteceram grandes avivamentos de derramar do Espírito Santo, estão sendo vendidas para o governo como museus, bibliotecas, e principalmente na Europa e aquela região do Oriente Médio, estão sendo vendidas para os muçulmanos transformarem as igrejas, onde locais, onde houveram derramamentos do Espírito Santo tão poderosos, que enquanto as pessoas estavam no culto aqui, gente caía lá na avenida. Tamanho era a glória e o poder do Espírito Santo. Hoje é museu. Você só vê uma placa lá. Aqui pregou Jonathan Edwards. Aí você olha, é só livro. Morreu, acabou. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Ele até um dia, ele se lembra, rapaz, você lembra daquele culto? Lembro. Quanto tempo faz? Faz uns 10 anos atrás, mas foi uma benção. Você vai viver assim? É isso aí. Por isso que a igreja, por isso que trabalhar para Jesus, viver com Jesus, tem sido, na maioria das experiências das pessoas, uma experiência chata, monótona, sem novidade. E as pessoas pensam, esse negócio de igreja é muito chato. Por quê? A culpa é sua. A culpa não é minha, a culpa não é do seu vizinho, é sua, que não busca Deus na tua casa, que não vive com Deus. Por isso que a tua experiência de igreja é chata, monótona, e você está aqui agora querendo sair correndo, que acaba esse culto chato. Não faz sentido para você, é lógico. Jesus falou em João capítulo 14, eu vou enviar o Espírito que o mundo não pode receber. Por isso, antes de você receber alguma coisa de Deus, abre comigo em João capítulo 3. Vamos começar direito. Foi-se a minha introdução de 1h30. Agora vamos pregar. Para assistir filme no cinema, você fica 3 horas lá babando com o capeta. Vai ficar aqui. Tá lá querendo ver quem tem e não tem.
Escute, meu irmão e minha irmã, minha querida, meu amado, escute, você que está aqui. Estas palavras que eu irei ler, e você também, essas palavras, esse trecho da Bíblia, escuta e não esquece nunca mais, constitui o trecho da Bíblia mais importante da tua vida. Por quê? Se você não tem isto, você está fora. Para sempre. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E ele era um dos principais líderes da sinagoga dos judeus. E de noite, ele foi encontrar Jesus, escondido. E disse: Veja, preste atenção no que Nicodemos disse. Nicodemos não era um Zé Orelha da rua, um Zé ninguém. Nicodemos era um príncipe entre os judeus, um cara de alta estirpe, um cara de alta patente. Ele não era um Zé chuta-bola na rua, não. Um príncipe, um fariseu já não era qualquer pessoa. Agora um príncipe entre os fariseus, aí dobrou a coisa. Ele conhecia a Bíblia como você e eu talvez nunca conheçamos. Os caras dormiam em cima da Bíblia, escreviam a Bíblia, reescreviam, moravam no templo, cheiravam as coisas de Deus todo dia à sua volta. Olha a pergunta, olha o que ele diz: Mestre, nós sabemos, escute, preste atenção, nós sabemos, nós entendemos, o nosso raciocínio já nos disse, a nossa mente já comprovou que tu és o que, irmãos? Mestre vindo da parte de Deus. Tu és um mestre que Deus enviou. Olha o cara. A minha mente já sabe, meu raciocínio já me diz que tu, Jesus, tu és um mestre vindo de Deus. Ele reconhece que Jesus é Messias. Ele já sabe. Quantos sabem que Jesus é Salvador aqui? Sabe todo mundo. Vírgula. E que ninguém pode fazer os sinais. Ninguém pode operar milagres como o Senhor. Preste atenção de novo. Eu sei. Comigo aqui, ó. Eu sei, entendo, compreendo que tu és mestre em Israel. Tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que você faz. Você tem poder. Você fala para um surdo ouvir, ele ouve. Não existe isso no nosso meio. Então tem duas coisas aqui: o reconhecimento de quem era Jesus e uma verificação do que são milagres, ações sobrenaturais, transcendentes, que quebram a natureza das coisas e dão um novo rumo. Estava morto, mas viveu. Não tinha perna, mas cresceu. Fluxo de sangue, sabe aquele quantidade de milagres. Ele chega e fala: eu sei quem é você e eu sei o que você pode fazer. É isso aqui. Eu sei quem é você e sei o que você pode fazer. Não é? Você não sabe? Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe o que ele pode fazer, não sabe? Cara, você é um crente 10. Você é um fariseu. Você tem estudo, você tem mente, você tem a mente doutrinada na palavra, você tem ouvido, você tem feito um curso, você prega, você canta, você faz alguma coisa, você é um cara destacado, uma moça destacada, você sabe quem é Jesus, reconhece que ele é Salvador, e tem mais uma coisa ainda: os milagres dele você também sabe. Verso 3, perdão.
Olha o que Jesus diz para este homem. Preste atenção. Em verdade vos digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Irmãos, a pessoa de Nicodemos tipifica a realidade de centenas de milhares de pessoas nas igrejas hoje. Eu sei quem é Jesus. Eu sei. Conhecimento, saber, intelecto. Sei quem é Jesus, sei. Sabe a história? Sei, a história de Jesus inteirinha. Você sabe os milagres? Sei. Conto qualquer... Você lembra daquele milagre lá? Lembro, vi, reconheço. Quando esta pessoa chegou diante de Jesus e falou isso, ele falou assim, então eu quero dizer uma coisa para você, é necessário você nascer de novo. O que é que Jesus está dizendo, irmãos? O que é que o Espírito Santo está dizendo para todos nós aqui hoje? Pelo amor de Deus, entenda isso. Não adianta você saber quem é Jesus. Não adianta você ter no seu intelecto informações sobre Jesus. Quando a Bíblia diz conhecer a Deus, não é ter a sua mente cheia de informação, não é ter a sua mente com um acúmulo de informações a respeito de Deus, mas conhecer é ter uma íntima relação, é ter um relacionamento. Você está entendendo isso? Não tem nada a ver com o que você tem na cabeça. Nicodemo já chegou, jogou, desculpa a expressão, jogou 7 copas, Jesus já cortou com o zap. 7 copas dele, ficou magrinho, não deu nada. Porque eu sei quem é você, eu não sei o que. Rapaz, você precisa nascer de novo. É possível que nós que estamos nas igrejas, que conhecemos entre aspas, um monte de coisa sobre Jesus, temos informações, vimos até milagres, viu não sei o que, viu e conhece, é muito possível, pelas palavras de Jesus, que você ainda não tenha nascido de novo, pelo Espírito Santo de Deus. E se você não nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus, não existe o batismo com o Espírito Santo. Você está fora da aliança. Você está fora do que a Bíblia chama de regeneração. Gerar de novo. Novo nascimento não é a sua vida sendo melhorada. Não é. É você morre e Deus te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Nova vida. Não é melhorar a sua velha vida, irmãos. Você pode entender isso? Este novo nascimento aqui, sabe quem é que opera? É uma pessoa chamada o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as suas, as orações das pessoas estão cheias do quê? Deus, me ajuda. Me ajuda nisso. Deus, faz isto para mim. Deus, vá lá e faça tal coisa para mim. Sabe qual é a oração principal de um cristão? Deus, me faz nascer de novo. Esta é a principal oração da tua vida. Porque você pode ter uma vida repleta de coisas boas e ir para o inferno. Ou os ímpios não prosperam. Os ímpios não prosperam? Lembra lá o Salmo 73? Lê lá para você ver. Essa questão da prosperidade dos ímpios é antiga. E o escritor do Salmo, se não me engano, é Davi, falou: Senhor, eu estou com inveja dos ímpios, porque eu olho para os ímpios e eles prosperam e eu vejo felicidade neles. É mentira ou não? Ou é verdade? É verdade, gente. A grande maioria das pessoas multimilionárias são ímpios. E o salmista estava com inveja da riqueza deles. Sabe o que Deus falou? Não tenha inveja deles, porque o que eles têm agora e é passageiro. O que eu tenho para você é eterno, eterno, eterno. Eles no final irão chorar e gritar, e você vai dar júbilos de alegria naquele grande dia. É inimaginavelmente maior. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura posso voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus.
o que é nascido da carne é carne. Quem que é nascido da carne aqui? Todo mundo. Todo mundo, você nasceu da carne. Mas aí Deus vem com um novo nascimento. Agora eu falo com aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Que aquele que é nascido da carne, o que a Bíblia diz? É carne. Ele cogita, ele gosta das coisas da carne. O pendor dele é a carne. Ele vai ser sempre atraído, sempre envolvido, sempre amarrado, sempre derrubado pelas coisas da carne. Por duas questões. Ou ele nunca nasceu de novo, ou o Espírito Santo na vida dele é uma lembrança de um dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Tem um monte de gente vivendo o que nós chamamos de religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Não é usar roupa A, B, C, ou cantar música A, B, C, não é nada disso. Religiosidade é tentar, pelas suas forças, e você já deve ter tentado muito isso, gerar em você algo que só o Espírito Santo pode gerar. Você e eu, nós não temos o poder de gerar santidade em nós. Você vai errar e você vai cair, você vai pecar de novo. E você vai olhar para a Bíblia e vai falar, nossa, que vontade de ser de Deus, mas você não é, e você sabe. Só uma pessoa pode gerar santidade. O Espírito da santidade. O Espírito Santo. Eu poderia te dar 1 bilhão de razões pela qual você não pode viver sem o Espírito Santo. E que não há vida em você sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito vivificante. É o Espírito da vida. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Ah, mas por que isso aí é tão grave? Você quer ver? Efésios 2. Escute. Escute a descrição da vida de muitas pessoas. Mesmo ainda estando nas igrejas aos domingos. Diz a palavra de Deus, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. O seu corpo de carne, o seu corpo carnal tem vida, porque você nasceu da carne. Existe vida em você, mas o teu espírito está morto. Está morto. O que é... Veja, se Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como é que você vai adorar um Deus vivo tendo um espírito morto? Você está morto. Por isso, respondendo à pergunta de muitos, porque não há uma vontade em mim de buscar a Deus? Duas coisas: ou você nunca nasceu de novo, ou você está totalmente apagado do Espírito Santo. Algo que a Bíblia chama de apostasia. Como Jesus falou em Mateus 24:12, por se multiplicar os pecados nos últimos dias e a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente vem para as igrejas, aqui ou em qualquer lugar do mundo, coloca nossa roupa, cantamos as canções, abrimos nossa Bíblia e ouvimos a palavra. E o Espírito Santo está falando no ouvido de muita gente, é com você que eu estou falando. Você está morto. Você não me ama. Você não quer as minhas coisas. E quando intentem querer, você tenta criar uma santidade. Isso é impossível para você. Irmãos, Jesus disse, é necessário, é preciso nascer do Espírito. Porque, quer ver mais uma? Se você não nasce do Espírito, como é que você vai dar fruto do Espírito? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e domínio próprio. Você não vai ter nenhum desses frutos. Você vai ler sobre eles. Você vai conhecer na sua mente e no seu intelecto sobre eles. Mas quando você olhar para você, você não experimenta. Você não vive no Espírito nenhum deles. Você não tem paz. Você não ama como Jesus ama. Você não é longânimo. Você é iracundo, nervoso, irritadiço, amaldiçoante e por aí vai. Não há fruto do Espírito sem ter o Espírito, irmão. Não há.
Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos no pecado. E quando nós andávamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, preste atenção. Segundo o príncipe da potestade do ar. Você sabe quem que é essa pessoa? Você sabe quem é o príncipe da potestade do ar? Você sabe qual é o nome dele? Diabo, Satanás. Todo aquele que não é nascido de novo é morto. Anda segundo o desejo do mundo e anda segundo o desejo do diabo. Não tem meia conversa. O evangelho é ou não é? Sim ou não? Não tem mais ou menos. Se alguém não nasce de novo, ele é escravo do mundo e escravo de um príncipe das potestades do ar, que se chama diabo. Quem faz a vontade do mundo, quem faz a vontade da sua carne, faz a vontade do diabo. Está morto. Você entendeu, irmãos? Entra essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E o Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também outrora todos nós andamos segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos de Deus, filhos da ira. Sabe o que é isso? Inferno, condenação, para sempre, eternamente. Porque se você não nasce de novo, você não é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, você é filho da ira. Filho da ira. Por isso, você lê lá em Mateus 25, e Jesus fala assim, ó: deixa o joio no meio do trigo aí. Não tenta arrancar o joio do meio do trigo. Deixa, não se preocupem com o joio no meio do trigo, porque eu sou o Senhor, diz Jesus, e eu sei os que são meus. Lá em Apocalipse está escrito, e Jesus fala que Deus liberará os anjos naquele dia, e eles vão buscar as pessoas que tiverem a marca dos filhos de Deus. Não é marca que você fez no braço, não. É uma marca que só o Senhor pode saber. Nós, queridos, abre os teus ouvidos, nós todos, até o final da nossa vida, iremos conviver na comunidade reunida com pessoas que não são nascidas de novo. Quando você vem para uma comunidade e vê pessoas que não perdoam, que são malignas e estão fazendo tudo contra a palavra de Deus, não se preocupe com elas, Deus já as conhece. Isso aqui é muito sério e muito pesado que eu estou falando. E não adianta fazer cara de crente, cantar musiquinha e nem chorar. Deus sabe quem são aqueles que são dele. Até pastores, até eu, até qualquer um. Se não tiver a marca, os anjos não irão me separar do meio do joio. E a Bíblia diz que o joio será queimado em fogo inextinguível, mas o trigo será guardado em celeiros da eternidade, céu e inferno. Nós não precisamos, queridos irmãos, ficar como xerifes no meio da igreja, tentando resolver questões com irmãos, cansando a nossa mente, cansando a nossa vida, gastando o nosso tempo, falando na nossa cabeça, por que aquele irmão não é cristão? Você já respondeu, ele não é. Por que você cobra de uma pessoa que não nasceu de novo aquilo que só alguém nascido do Espírito pode te dar? Você está entendendo, irmãos? É perda de tempo. Muitas e muitas vezes eu fiquei irritado, bravo, porque que as pessoas não eram como a Bíblia diz que tinha que ser. Até Jesus falou, rapaz, isso não é assunto seu, isso é assunto meu. Eu conheço os que são meus, e eu irei separar naquele dia. Deixa rolar. Mas se você está aqui hoje, meu querido ouvinte, o dia da salvação se chama hoje. Se você abrir hoje o seu coração a Deus e buscar o Espírito Santo para ele gerar em você um novo nascimento, aí tudo vai fazer sentido, cara. Porque por enquanto a Bíblia muitas vezes é uma confusão na sua cabeça. A Bíblia diz,
aqui no final do Evangelho de João, que enquanto Jesus falava, o Espírito Santo veio e abriu o entendimento deles para que eles entendessem a Escritura. Existem toneladas de crentes nas igrejas, que ele abre a Bíblia, ele não consegue compreender nada, porque é necessário nascer de novo para ver o reino. E tem até gente depois no segundo nível que entende o que leu, mas ele simplesmente não consegue viver o que leu. Não é? Ele lê 10.000 apostilas sobre amor, sobre perdão, sobre justiça, mas ele não vai fazer. Ele vai saber tudo, como Nicodemos, ele vai saber tudo sobre amor, mas ele simplesmente... O que, irmãos? Eu olho para você, eu já sei que eu tenho que fazer, mas eu som do meu coração não tem nada. Por isso que as pessoas por aí andam sem suportar umas às outras. Já pensou se Jesus não tivesse amor no coração? Você já estava morto, e eu também. Vocês estão entendendo, irmãos? Você vai entender toda a doutrina sobre justiça, você não é justo. Você vai entender toda a doutrina sobre perdão, e você simplesmente olha para cada irmão e fala assim: não consigo. Sabe por que não consegue? Porque quem te faz conseguir é um Deus que mora dentro de você, ou não. Estou falando aqui as palavras mais importantes da tua vida inteira. Quem te faz sobressair, a Bíblia diz, é o Senhor, não é você. Por isso que aí vai fazer, quando você recebe o Espírito Santo, quando você nasce de novo, tudo do Evangelho salta diante dos seus olhos como uma tela colorida, cheia de cores. Por quê? Que aí você vai entender, e não somente entender com a mente, mas vai descer no seu coração para viver aquilo que Jesus, por exemplo, podia aqui, irmão, a gente podia falar pela eternidade. Mais uma. Quando ele diz assim, ó: se você ama aqueles que te amam, você não tem recompensa nenhuma. Qualquer um faz isto. Mas se você ama aqueles que te perseguem, você tem galardão no reino de Deus. A gente conhece o versículo e sabe a referência, mas eu não consigo amar você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não consigo. O que você fez é grave demais. Não é. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, e essa vida é a vida do Espírito Santo. Para nascer de novo, diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25, que nós nascemos de novo, sabe como? Com a semente da palavra que nos foi pregada, da palavra que nos foi evangelizada, diz o apóstolo Pedro. Nós somos regenerados, feitos de novo pelo Espírito Santo através da palavra que nos foi pregada. Essa daí, ó. Então a palavra é a semente que cai no teu coração hoje. E o Espírito Santo é o regador. Ele derrama água nessa semente aí. Ele pode te fazer nascer de novo agora. E todas as coisas espirituais lhe farão sentido. Todas as dificuldades da sua vida vão sair da sua frente. E não é que o mundo vai deixar de ser mal. Não é que a vida vai deixar de ser difícil. Você vai receber poder, cara. Você vai passar que nem um trator em cima de qualquer coisa. Ai, os irmãos estão falando de mim. Ai, eu vou desmaiar. É muito sofrimento. Balela. Conversa de caído, de gente sem o Espírito Santo. Que se você está cheio, cara, ninguém penetra em você. Ninguém entra, o diabo não entra, conversa fiada não entra, feitiço não entra, macumba, tristeza, o que for. Você está firme, cara, porque você sabe quem é o seu Senhor. Ele está dentro de você, você sente Ele à sua volta e dentro de você.
se cumpre aquilo que Jesus falou, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você fica indestrutível. Não tem desânimo, estou jogando toalha. Não tem nada disso. O Espírito, irmão, é como um vulcão dentro da gente. Você fica triste, momentaneamente. Você fica decepcionado, momentaneamente. Agora, viver debaixo desse telhado, viver assim, e a promessa do Pai? E o fogo que queima todas as coisas que não prestam? E a vida do apóstolo Paulo, uma batia nele, arrebentava com ele, batia nele, jogava ele, pisava nele, chicotada, dava varada, prendia no pedaço de pau. E o que ele fazia meia-noite, depois ele está todo ensanguentado? O que ele fazia, irmãos? Santo, Santo. Ele cantava, todo arrebentado. Não é arrebentado que a pessoa falou dele, não. Não, é porque ele apanhou. Apanhou tanto que desmaiou. Quem aqui já apanhou e desmaiou? Acho que não sei, acho que não tem ninguém. Apanhou tanto soco, tanta varada que ele não aguentou, sumiu. Quando ele acordou, começou a cantar. Irmão, como é possível isto? Como é possível? Não é possível, porque isso é sobrenatural. Isso só pode vir através de uma pessoa. É o Espírito Santo. Senão, qualquer coisa vai te pegar a qualquer hora. Você vai ser uma droga, uma porcaria de um crente insuportável, mesquinho, que é horrível ficar perto. Toda hora essa desgraça. Você não fala uma coisa da eternidade, não fala uma coisa do reino, não fala uma coisa de realização do Espírito Santo. É só que... Ai, diabo! Seu lugar já está guardadinho, não muda não. Seu lugar já está. E a Bíblia diz que o que é reservado é negridão de trevas. Vai curtindo numa boa aqui enquanto é tempo, que daqui a pouco o fogão a lenha já começa a acender. Irmão, mude. Irmão, em nome de Jesus, gente, muda. Muda, cara. Se entrega na mão do Espírito Santo. Busca Ele, gente. É a sua única esperança. Sua esperança não é pastor de igreja, não. A esperança não sou eu lá ficar babando você, não. A esperança é um Deus que não te abandona nunca. A todo momento Ele está ali. O Espírito de Deus. Ele não é homem como eu. Ele vai aonde você estiver. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo ali, não é a palavra soter, nem a palavra sotéria, é a palavra sozo. Salvo ali tem um sentido no grego muito mais complexo. A salvação ali fala de cura, fala de restauração, libertação. Não é salvação de ir para o céu ali é salvação de qualquer coisa, de tudo. O que você precisa é nascer de novo. Eu sei que aqui muitos já são nascidos de novo. Eu também não vou pedir, vem aqui na frente que não é nascido de novo, não é nada disso, você sabe. Nós vamos apagar aqui as luzes, vamos começar a louvar, vamos preparar a Santa Ceia, você vai fechar os seus olhos e Ele mesmo vai falar bem aqui, ó. É com você. O que você tem que acertar, irmão, não é comigo. Eu fico triste, muitas pessoas ficam tentando resolver os seus problemas com o pastor da igreja ou com o irmão, somente. Resolva com Deus. Porque aquele que resolve com um homem, faz de novo. Mas aquele que resolve com Deus, Deus resolve a vida dele e ele não faz mais. Isso é restauração. Você pode viver, você pode continuar vindo aqui na Petra. Pode vir. O dia que você não gostar mais da minha cara, você vai para uma outra igreja. E lá também vai acontecer isso. E você vai pular para outra. E aí você vai ver a sua vida passando. Seus aniversários a cada ano. Seus aniversários de casamento, se você é casado. Seus filhos vão crescer. Você vai ter êxitos, sucessos momentâneos. Você vai ter carro, casa. Você vai ver seus filhos, vai ser uma vovó, um vovô. Muito legal. Essas são as coisas da vida. Talvez você viva 60, 70, 80, 90, até quem sabe 100 anos, 90 e poucos anos. Como meu avô, 96 anos. Mas talvez
Quando você tiver os seus 90 anos, você vai olhar para trás e você vai ver que você passou a sua vida inteira sozinho. E que agora você está indo para um lugar, você vai estar indo prestar conta a alguém, e não vai ter ninguém do teu lado. Nem pai, nem mãe, nem pastor, nem colega, nem ninguém. É você e ele. E nenhuma desculpa tua pode convencer o Senhor. Nenhuma. Pode pensar na desculpa que você quiser. Nenhuma. O Espírito Santo, ele foi enviado para a terra no lugar de Jesus. E por que eu falei isso aqui hoje? Porque não pode existir, irmão, nenhum mover do Espírito Santo nesse mês inteiro, se alguém aqui porventura não foi nascido de novo do Espírito. Você não é filho de Deus. O Espírito Santo vai vir nesse lugar, você vai ficar. Como diz a palavra, as coisas de Deus se discernem no Espírito, porque para aqueles que não podem discernir no Espírito, tudo de Deus para ele parece loucura. E quando o apóstolo Paulo fala isso, não é que ele fica fazendo micagem, tremendo, cai, levanta, andando na parede, não é isso não. Sabe quais são as coisas de Deus que parecem loucura para o mundo? O cara faz e acontece com você. Todo mundo está sabendo, você vai lá e perdoa o cara. Isso é loucura. As pessoas do mundo, não, você não pode perdoar esse cara. Ele arrebentou com a sua família, que ele fez isso. Como que você perdoa? O que é isso? Como que você consegue perdoar alguém que fez isso com você? Eu perdoei. Isso não pode, você é boba, você é burra, você é louca, você é louco. Se fosse eu matava, eu perseguia, porque é muito sério, e você perdoou. Mas se você não tem o Espírito Santo, nenhum comentário que a sua roupa está bonita ou não, você não vai conseguir perdoar, você vai levar para cá. E aqui acontece aquilo que Jesus fala e encerra aqui hoje. Por fora, vocês são tão bonitos. Olha para essa plateia, pessoas bem vestidas, arrumadas, banho tomado, cheirosinho, style, não style. Não, legal. Vocês são tão bonitos. Você mudou o cabelo, você pintou o cabelo, você não tem cabelo e pôs, não tem, não sei. Você tem roupa tal, o sapato, que já falaram que meu sapato é sapato de circo, sapato de palhaço, porque é grande, lá, etc. Eu olho para essas pessoas e falo, eu fico pensando, Senhor, será que essa irmã falou isso porque ele queria que eu ficasse triste? Aí eu dou risada com o Espírito Santo, porque irmã, bate mais, vai ter que bater muito forte, mas muito. Porque a Bíblia fala que nós temos uma armadura do Espírito, mas só tem armadura do Espírito quem tem o Espírito. Se coloca de pé. Pode deixar rolar, Caião. Se coloca de pé. Os irmãos oficiais que vão servir a ceia, já fiquem prontos aqui do lado, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, feche. Respira fundo. Acabou essa porcaria de Copa do Mundo. Você não vai ver resultado de jogo nenhum. Joga esse negócio no lixo. Feche seus olhos. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O dia da ceia é um dia de se examinar. E você, quem é? O que você está fazendo aqui no meio da igreja, hein? É o momento de você falar com o Espírito Santo agora. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade extrema de orar? Porque não sabe quem é o Espírito Santo. Muitas vezes na igreja, na hora do culto, nós falamos assim: feche os seus olhos e fale com Deus. As bocas não se abrem. Que eu vou falar o que com quem? Será que tem alguém me ouvindo? Será que tem realmente um Deus Espírito? Fale com Deus, do teu coração,
tua mente. Porque se você não nascer de novo, não existe salvação. Não existe nada. Nós viveremos as nossas vidas religiosamente e depois seremos condenados. Muita gente que está aqui hoje já tentou lutar contra o pecado, não conseguiu vencer. Sabe por quê? Duas coisas. Ou você nunca nasceu de novo, ou você está vazio do Espírito Santo. O seu relacionamento esfriou. Fale. Busque. Busque o Espírito Santo, igreja. Busque o Espírito Santo. Busque, irmão. Busque, irmã querida. Nós queremos te ver dar frutos do